No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o acordo individual de trabalho. Se você não me conhece, meu nome é Luciana, sou sócia, diretora e responsável pela área trabalhista e previdenciária aqui da Astec Contabilidade. E antes de iniciarmos o nosso vídeo, eu gostaria de te convidar para se inscrever no nosso canal. Porque assim, toda vez que a gente postar um conteúdo novo, você vai ser avisado. O acordo individual de trabalho é uma previsão legal, onde a empresa e o empregado vão estabelecer as regras, trazendo ali uma possibilidade de flexibilização em algumas situações que vão reger esse contrato de trabalho. Diferente do acordo coletivo, que é aquele onde a empresa e o sindicato dos empregados estabelecem regras que vão valer para todos os empregados daquela empresa. Então, aí é um acordo coletivo de trabalho. No acordo individual, já é entre a empresa e o empregado. E nesse tipo de acordo, há uma certa limitação. A empresa pode negociar algumas questões com o empregado, algumas regras, desde que não infrinja nenhuma regra da CLT e nem da Convenção Coletiva de Trabalho. Uma das possibilidades que podem ser negociadas entre a empresa e o empregado sem a participação do sindicato é o acordo de compensação e prorrogação de horas. Por exemplo, aquele caso em que a empresa combina com o empregado dele trabalhar um pouco a mais durante a semana, tá? Para não trabalhar aos sábados. Então, ele compensa o sábado trabalhando um período maior que 8 horas na semana. Aquele famoso trabalha 8h48 de segunda a sexta e aí ele compensa o sábado. Então, ele fecha a semana com 44 e ultrapassou as 8 horas diárias de segunda a sexta, porém compensou no sábado. Esse tipo de acordo pode ser feito de forma individual, ele tem validade. Outra possibilidade é o banco de horas. Essa possibilidade veio com a reforma trabalhista. Anteriormente só podia fazer acordo de banco de horas com a participação do sindicato. E hoje não. Com a reforma trabalhista existe essa possibilidade da empresa e o empregado firmarem um acordo de compensação e prorrogação de horas com uma validade até de 6 meses. Então não tem a necessidade da participação do sindicato, pode ser feito entre as partes. Uma outra possibilidade também é o acordo de jornada 12/36, que é aquele tipo de jornada onde o empregado trabalha um dia, folga outro, trabalha um dia, folga outro. Também isso veio com a reforma trabalhista. Houve até uma polêmica sobre esse tema, mas o STF recentemente validou a reforma a esse respeito e autorizou que esse tipo de jornada possa ser combinada aí entre as partes, empresa e empregado. Esse tipo de acordo deve ser formalizado por escrito, sempre por escrito, porque a gente precisa provar em caso de uma ação trabalhista, caso haja uma fiscalização e aqui no Brasil, a prova é documental, a maioria das provas. Então, fica muito difícil você provar numa situação dessas de questionamento, seja numa ação, numa fiscalização, que você combinou isso verbalmente. Então, a forma correta é ser feito um documento por escrito, onde ambas as partes assinam, empregado, empresa, cada um fica com a sua via e arquiva na pastinha, para qualquer situação que isso seja questionado possa ser apresentado. Esse tipo de acordo, o individual entre a empresa e o empregado, não tem necessidade de homologação, nem no sindicato, nem na delegacia do trabalho, não há necessidade. Ele tem uma validade por si só, apenas com a assinatura de ambas as partes. Além desses exemplos que eu dei, que podem ser negociados entre empresa e empregado, como compensação de horas, banco de horas, jornada 12/36, são exemplos. Mas também outras regras podem ser negociadas, como, por exemplo, regras para pagamento de comissão. Então, a CLT não prevê, a convenção muitas vezes não prevê também como vai ser esse cálculo. Em regra, isso é combinado entre a empresa e o empregado, até porque varia muito conforme o segmento. Então, a empresa pode criar essa regra
de percentual, de tipo de produto, de metas, né, atingimento de metas. Tudo isso, às vezes, para pagamento de prêmio por produtividade. Então, são exemplos que a empresa pode negociar direto com o empregado através de um acordo individual. Então, novamente, alertando que nenhuma regra deve ser infringida nesse acordo individual, senão ele vai ser invalidado pela Justiça do Trabalho ou numa fiscalização. Nenhuma regra da CLT e nem da Convenção Coletiva. É importante apenas ficar atento a isso. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com as outras pessoas e eu te vejo no próximo vídeo.